Se você está aqui agora, talvez esteja buscando um momento de paz antes de dormir, e hoje quero compartilhar com você uma breve reflexão sobre um versículo que carrega um significado muito profundo. Está em Salmos 56, versículo 3, e diz: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Quantas vezes o medo vem sorrateiro à noite? Quando tudo silencia lá fora, os pensamentos ficam mais altos, preocupações, inseguranças, lembranças. Às vezes o coração acelera, o medo vem, e dormir parece impossível. É nesses momentos que esse versículo fala diretamente ao nosso interior. Davi, o autor desse salmo, passou por situações muito difíceis. Ele estava fugindo, enfrentando perigos reais, ameaças de morte. E mesmo assim, ele escreveu essas palavras simples e poderosas: Quando estiver com medo, confiarei em ti. Ele não disse que nunca sentiria medo. Ele não fingiu ser invencível. Pelo contrário, ele reconhece o medo, mas escolhe confiar em Deus. Isso nos ensina algo precioso. Fé é decidir confiar em Deus em todos os momentos de sua vida, mesmo quando o medo aparecer. É escolher descansar em Deus, mesmo sem ter todas as respostas. É olhar para a noite escura e, ainda assim, saber que Deus está nos protegendo. Se tivermos fé em Deus, não existe nada que possa nos derrotar. Então nunca esqueça de seguir os passos de Jesus em todos os momentos. Então, hoje, se o medo estiver aí com você, saiba que Deus está do seu lado te protegendo. Você pode dormir tranquilo, Deus está contigo. Você pode fazer como Davi, confiar, entregar esse medo nas mãos de Deus e dizer: Senhor, estou com medo, mas confio em ti. E essa simples oração já é o começo de um descanso verdadeiro. Sei que seu dia foi cansativo hoje, mas hoje vamos descansar ouvindo a palavra de Deus. Talvez sua mente ainda esteja cheia de pensamentos. Talvez o coração esteja agitado com tudo o que viveu. Mas agora é tempo de silenciar a alma e encontrar descanso na presença do Senhor. Hoje, eu quero compartilhar com você uma palavra que traz conforto, paz e descanso. É uma mensagem capaz de aquietar o coração e silenciar a mente agitada. Está no livro de Salmos, capítulo 4, versículo 8. Davi, mesmo cercado por inimigos e incertezas, escreveu estas palavras: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não é a ausência de problemas que traz esse descanso, mas a presença do Senhor. Deus está aqui agora, ao seu lado, guardando você, acalmando seus pensamentos, tocando o seu coração com uma paz que o mundo não entende, mas que transforma tudo por dentro. Você não precisa carregar o peso do dia de hoje. Não precisa se preocupar com o amanhã. Neste momento, o seu único chamado é descansar. Deus sempre está perto de você. Deus está no controle. Nada escapa dos olhos de Deus. E enquanto você fecha os seus olhos, Deus continua agindo, cuidando e te protegendo. Sinta a presença de Deus preenchendo o ambiente, trazendo paz, segurança e esperança. Que todo medo que você tem, ele será destruído. Que toda angústia perca a força. Você está seguro. Deus vai te cobrir com suas mãos poderosas. Ele é o seu refúgio. E porque Deus cuida de você, você pode descansar sem medo. Em paz você vai dormir. Em paz, seu corpo vai se renovar. E ao acordar, você sentirá a presença de Deus. Tenha fé em Deus. Desde o início da história da libertação do povo de Israel no livro de Êxodo, Deus se revela como um Deus que fala com clareza, que dá sinais, que adverte e que tem paciência. Ele envia Moisés com uma missão simples, mas poderosa. Deixa ir o meu povo. Êxodo 5, 1. Mas o problema começa quando Faraó ignora os conselhos. Faraó, rei do Egito, responde com soberba: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Aqui já vemos o primeiro sinal de um coração duro e arrogante.
Um coração que se considera autossuficiente, que rejeita a autoridade de Deus e que prefere manter o controle e o seu orgulho do que curvar diante de Deus. Deus então começa a agir. Praga após praga, sinais inegáveis do seu poder se manifestam. As águas se tornam sangue, rãs invadem o Egito, piolhos cobrem a terra, moscas, pestes, feridas, saraiva, trevas, tudo com uma mensagem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo. Mas Faraó insiste. Mesmo quando os próprios magos egípcios reconhecem que aquilo era o agir de Deus, eles dizem assim em Êxodo capítulo 8, versículo 19. Isto é o dedo de Deus. Mas Faraó se recusa a ouvir. Veja a gravidade disso. Deus usou Moisés e Arão. Os magos falaram, os servos falaram. Até quando este homem nos será por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Mas Faraó não ouviu. O coração endurecido não é apenas teimoso, ele é surdo à verdade, mesmo quando ela grita. E quando finalmente Faraó parece se dobrar, dizendo em meio à praga da saraiva: pequei desta vez, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. A esperança surge por um momento, mas logo desaparece, porque assim que a dor passa, ele volta ao mesmo erro. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Isso nos mostra que Faraó não se arrependeu, apenas quis se livrar do sofrimento. O seu arrependimento era momentâneo, condicionado ao alívio. Um tipo de arrependimento muito comum hoje. Chora-se na dor, mas quando a tempestade passa, volta-se ao mesmo pecado. E aqui está uma verdade profunda: quem não se arrepende pela verdade será quebrado pela dor. Mas mesmo a dor, se não houver quebrantamento, se tornará inútil. O resultado final dessa dureza de coração é trágico, não apenas para ele, mas para todo o Egito. O povo sofreu, os animais morrem, a economia entra em colapso, os primogênitos são mortos, e por fim, o exército inteiro se perde nas águas do Mar Vermelho. Tudo isso poderia ter sido evitado com um simples ato de obediência. Por isso, quando lemos as Escrituras, ela não é apenas um relato antigo, é um espelho. Quantas vezes ouvi conselhos, alertas, versículos, pregações, mas segui no meu próprio caminho. Em Hebreus nos lembra com firmeza: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse hoje é agora. Deus ainda fala, ainda dá sinais, ainda usa pessoas para nos alcançar. Mas chega um momento em que, se não ouvirmos, o juízo se torna inevitável. Faraó é o retrato do que acontece com quem fecha os ouvidos para Deus. Quanto mais resiste, mais sofre. Quanto mais endurece, mais perde. No fim, ele descobre, da pior forma, que ninguém resiste à vontade de Deus e sai ileso. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém. Quantas vezes você ficou animado por ter dado um passo importante na vida e correu para contar para alguém, seja um emprego novo, um novo projeto, a conquista de um carro ou o início de um sonho, mas, depois que contou, as coisas começaram a dar errado? Já viveu isso? Pois é. Hoje eu quero te dar um conselho precioso, baseado na palavra de Deus. Nem todo mundo precisa saber dos seus sonhos. Tenha cuidado com a inveja disfarçada. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muitas vezes entregamos nossos sonhos de bandeja para qualquer um. Você já parou para pensar que nem todo mundo que te abraça te apoia de verdade? Tem gente que por fora sorri, mas por dentro sente inveja. E a inveja não é só um sentimento ruim. Ela é espiritual. Ela paralisa, ela atrasa e ela destrói. A inveja é silenciosa, mas mortal. A pessoa invejosa basta saber que você está vencendo na vida para desejar que você caia, que perca tudo. E o problema é que muitas vezes
Essas pessoas acabam entregando a arma ao inimigo. Elas contam demais, mostram demais. Muitas pessoas, na inocência, falam para os outros: consegui um novo emprego, estou montando meu negócio, vou viajar, comprei meu carro. Só que mal sabem elas que, ao expor demais, estão abrindo as portas para o inimigo. Portas por onde entram a inveja, o olho gordo, o julgamento, a crítica e até a maldição. O inimigo é estrategista. Ele age com base no que você expõe. Quando você guarda, ele não tem acesso. Mas quando você fala tudo, você facilita o ataque. E não tem nada de errado em celebrar vitórias. Mas tem uma coisa que você precisa entender: os maiores projetos nascem no silêncio. Um outro exemplo que posso te mostrar é de Sansão e Dalila. Lembra da história de Sansão e Dalila? Sansão era escolhido por Deus, forte, vitorioso, imbatível. Mas ele tinha um segredo: o voto de Nazireu. Dalila insistiu várias vezes, até que ele abriu o coração e contou seu segredo. E o que aconteceu depois? Ela entregou a informação para os inimigos. Eles vieram, rasparam sua cabeça, prenderam-no. Sansão caiu e expôs o que deveria ser guardado. Lembra-se, a oração deve ser em secreto, como a Bíblia diz em Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Se até a oração deve ser em secreto, por que você vai ficar contando seus projetos, seus sonhos, para as pessoas? Tenham cuidado, muitos só querem te derrubar, e lembra-se, os invejosos querem alimentar o seu fraco ego, com a derrota dos justos. Em Salmos 37:12-13 diz: o ímpio máquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor, porém, se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. E nós, que somos servos de Deus, devemos fazer o que diz a Bíblia em Provérbios 24:17-18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e quando tropeçar, o teu coração não se regozije, para que o Senhor não veja isso e não se desagrade. O que você não fala para ninguém, Deus ouve. O que você planta no secreto, Deus faz florescer. E aquilo que é regado em oração, ninguém consegue arrancar com inveja. Então, sim, comemore, viva, conquiste, mas guarde. Não precisa dos outros ficarem sabendo de suas coisas. Se esse vídeo foi útil, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Você já parou para pensar o quanto tem sido difícil amar as pessoas nos dias de hoje? Tem gente que te fere, te trai, te ignora. E ainda assim, a palavra de Deus nos diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas como amar alguém que nos machucou? Como perdoar quem parecia querer nos destruir? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não com frases prontas, mas com a verdade do Evangelho. Porque se somos seguidores de Jesus, precisamos aprender a amar não só quem nos ama, mas também aqueles que talvez nunca nos peçam perdão. Esse é o amor que Jesus viveu. E esse é o amor que Ele espera de nós. A palavra de Deus é clara. Em Romanos capítulo 13, versículos 8-9, está escrito: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E, se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o próprio Jesus já havia nos ensinado isso. Quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento da lei, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Mateus capítulo 22, versículos 37-39. Não é uma sugestão, é um mandamento.
E se somos verdadeiros seguidores de Jesus, precisamos viver esse amor. Seguir Jesus não é apenas frequentar um templo ou dizer que crê. É refletir, antes de cada atitude, será que isso que estou fazendo, Jesus faria o mesmo? Amar o próximo é justamente isso, pensar no outro com o coração de Cristo. Antes de agir com raiva, responder com orgulho ou guardar mágoa, devemos perguntar: Jesus responderia assim? Ele guardaria isso no coração? Jesus não salvou só quem o seguiu. Ele morreu por todos, até pelos que o rejeitaram, e mesmo sendo traído, espancado, humilhado e crucificado injustamente, ele disse algo que ecoa até hoje: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Se Jesus perdoou com tamanha dor, quem somos nós para guardar ódio? Sim, é difícil perdoar alguém que tentou nos destruir. Mas o verdadeiro perdão não é sobre agradar as pessoas, é sobre agradar a Deus. É uma decisão que liberta. Quando perdoamos com um coração sincero e amoroso, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. E ainda que a pessoa não reconheça, ainda que ela continue desejando o mal, a justiça de Deus não falha. Porque Ele é amor, sim, mas também é justo. Amar não é se calar diante do erro, é agir com compaixão, com misericórdia e com firmeza de caráter. Por isso, hoje, o convite é simples, mas profundo. Ame, perdoe, ajude, ore por quem te fere, sirva a quem não pode te retribuir, não porque o mundo faz isso, mas porque Jesus faria. Bom, o vídeo de hoje é isso. Vamos juntos seguir os passos de Jesus e vamos seguir um caminho para a verdade. Não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Tchau e fiquem todos com Deus. Hoje vamos refletir sobre 2 versículos que carregam uma mensagem profunda, simples e ao mesmo tempo desafiadora. Eles estão no final do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Diz assim: De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Essas palavras encerram o livro de Eclesiastes com uma conclusão firme e direta. Mas, o que significa temer a Deus? Temer a Deus é entender quem Deus é: santo, justo, poderoso. É reconhecer que Deus está acima de tudo e de todos. Temer a Deus não é clamar só quando a coisa aperta. Tem muita gente que só se lembra de Deus quando está doente, quando perde o emprego, quando está passando por uma crise. Mas temer a Deus é andar com Ele todos os dias, nos momentos bons e ruins. Guardar os mandamentos de Deus também não é só saber o que a Bíblia diz, mas viver o que ela ensina. Não adianta ter uma Bíblia aberta em casa se o coração está fechado para obedecer. Guardar os mandamentos é fazer da vontade de Deus a nossa prioridade. É escolher seguir os passos de Jesus. E por que isso é tão sério? O versículo 14 responde: Porque Deus trará a juízo tudo o que foi feito. Ou seja, vai chegar o dia em que todos nós vamos prestar contas da nossa vida. Aquilo que fazemos em público e também aquilo que fazemos em secreto. Deus vê tudo, o bem e o mal. Nada passa despercebido diante de Deus. Você pode até enganar os outros. Pode parecer uma coisa por fora e ser outra por dentro. Mas diante de Deus, tudo será revelado. E isso não é para nos assustar, mas para nos despertar. Porque ainda há tempo de viver do jeito certo. Ainda há tempo de escolher o temor ao invés da indiferença. Ainda há tempo de obedecer, de se arrepender. Ainda há tempo de seguir os passos de Jesus. Então, se tem uma coisa que você precisa levar com você hoje, é essa: a vida não se resume a conquistas, dinheiro, fama ou prazer. A vida só faz sentido quando vivemos para Deus. Quando tememos Deus de verdade e seguimos os seus caminhos. Essa é a conclusão de tudo.
Esse é o verdadeiro chamado de Deus para você. E não importa onde você está, Deus está te chamando de volta. Vamos juntos seguir os passos de Jesus. Lembre-se do que Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Bom, o vídeo de hoje é isso. Se gostou da mensagem de hoje, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e tchau. Sabe, há coisas na vida que simplesmente não conseguimos entender. Podemos ter todo o conhecimento do mundo, a melhor formação, a mente mais lógica, ainda assim há limites. Há momentos em que olhamos para o que está acontecendo à nossa volta e nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Por que agora? Por que assim? É nesse ponto que Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, nos confronta com uma verdade que muitos ignoram. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Esse versículo é um lembrete direto e profundo. Você não sabe. Você não sabe como o vento se move. Você apenas o sente. Você não sabe como a vida se forma dentro do útero. Você vê o milagre, mas não compreende completamente. Assim também, você não sabe o que Deus está fazendo. Mas o problema é que muitas pessoas não aceitam isso. Elas querem saber tudo, controlar tudo, decidir por si mesmas. Querem escolher seus caminhos, seus planos, seus desejos. E quando algo não acontece como elas querem, se frustram. Dizem que Deus não está ouvindo, ou que Deus se esqueceu delas. Mas o problema é você mesmo. Muitas vezes, o ser humano está tão ocupado buscando aquilo que ele quer, que se esquece de ouvir a palavra de Deus. Não para um momento para perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Isso é bom? Ou apenas é algo que eu desejo? A busca passa a ser egoísta, surda, apressada e desconectada do céu. E o pior de tudo é que essa atitude geralmente não funciona. Porque quando andamos por nossos próprios desejos, corremos o risco de entrar em caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas que no fim são caminhos de frustração e dor. A palavra de Deus mesmo diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. A pessoa insiste no que quer, porque acha que sabe. Mas a verdade é que ela não sabe. Não sabe o futuro, não sabe o que é melhor, não sabe o tempo certo e não sabe o que Deus está fazendo. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, nos ensina a nos calar diante da grandeza de Deus, a reconhecer os nossos limites, a confiar em Deus. O que nos cabe então? Confiar, ouvir, obedecer, mesmo sem entender, mesmo sem saber o que vem depois, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, porque olha, mesmo no silêncio, Deus está fazendo todas as coisas. Talvez hoje você esteja passando por uma fase da vida em que não entende o que está acontecendo. Você orou, esperou, planejou, e tudo saiu diferente. Você olha ao redor e pensa: será que Deus me esqueceu? Não, Deus não esqueceu de você. Tenha fé e tudo dará certo. Mas talvez você esteja tentando viver guiado pelo que você quer, e não pelo que Deus te disse. E talvez hoje seja o dia de parar, pensar, respirar fundo e reconhecer: assim também não sei as obras de Deus, que faz todas as coisas. Mas ainda que eu não saiba, eu confio. O vídeo de hoje é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Fiquem todos com Deus e tchau. Você acha que jejuar é só ficar sem comer? Muitos pensam que o jejum é só uma prática religiosa ou um sacrifício físico, mas o verdadeiro jejum bíblico vai muito além disso. O jejum bíblico é uma prática espiritual que vai além de ficar sem alimentos por um período. Ele é um momento de consagração, de intimidade com Deus e de busca por direção, arrependimento
ou fortalecimento espiritual. Fazer um jejum segundo os princípios da Bíblia exige preparo, entendimento e, principalmente, intenção sincera diante de Deus. Para jejuar da maneira correta, é essencial começar com um propósito claro. Na Bíblia, vemos diferentes motivos para o jejum: arrependimento, consagração, busca de sabedoria, batalha espiritual ou simplesmente adoração. Por isso, o jejum nunca deve ser feito por vaidade ou por tradição. O jejum é um ato voluntário e humilde de entrega a Deus. Antes de iniciar, é importante orar e pedir a direção do Espírito Santo. O jejum bíblico não é sobre ficar sem comer, mas sobre se desconectar do mundo para se conectar com Deus. Jesus nos ensinou como deve ser a postura correta ao jejuar. Em Mateus 6:16-18, ele deixa claro que o jejum não deve ser uma forma de chamar a atenção ou parecer mais espiritual aos olhos dos outros. Jesus diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Ou seja, havia pessoas na época que jejuavam apenas para que os outros vissem sua falsa santidade, faziam caras de sofrimento, mudavam o rosto para que todos percebessem que estavam em jejum. Mas Jesus nos orienta a fazer o contrário. Lava o rosto, unge a cabeça. Ou seja, arrume-se normalmente, não fique com aparência abatida, viva seu dia normalmente. O jejum é algo entre você e Deus. E Jesus completa dizendo que o Pai, que vê em secreto, recompensará você. O que Jesus está nos ensinando aqui é que o valor do jejum não é para ficar mostrando às pessoas que você faz jejum, mas o jejum é buscar sinceridade do nosso coração diante de Deus. O jejum bíblico não é uma performance, não é para impressionar ninguém. O jejum é um momento de intimidade com Deus, em que você se humilha diante da presença de Deus, se consagra e se coloca aos pés do Senhor, buscando direção, força ou quebrantamento. Existem vários tipos de jejum na Bíblia. Alguns envolvem a abstinência total de alimentos por um tempo determinado. Outros são parciais, como o de Daniel, que deixou de comer certos alimentos em busca de pureza e foco espiritual. Há ainda jejuns que envolvem a negação de outras coisas além da comida, como entretenimentos, conversas desnecessárias ou hábitos que nos afastam de Deus. O que importa é que esse tempo seja separado para a oração, leitura da palavra, e durante o jejum é essencial alimentar o espírito. Ou seja, não adianta deixar de comer se você não busca a presença de Deus em oração. Você estará sem comer por um período, mas você vai se alimentar da palavra de Deus. O jejum sem oração e sem buscar alimentar na palavra é apenas uma dieta. O verdadeiro jejum é aquele que aproxima o coração para Deus, que fortalece a nossa fé. É um tempo de silêncio interior para ouvir a voz de Deus com mais clareza. Ao final do jejum, retorne com calma à alimentação, mas mantenha o coração no mesmo espírito de humildade e gratidão. Muitas vezes, o maior fruto do jejum não é aquilo que pedimos, mas o quanto somos moldados e alinhados à vontade de Deus nesse processo. E isso é o mais importante. Seja em um jejum de um dia, de algumas horas, parcial ou prolongado, lembre-se, o valor do jejum bíblico está na entrega sincera, na fé e de alimentar na palavra de Deus. Bom, o vídeo é esse. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. E não esqueça também de inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau. Hoje vamos meditar em uma palavra muito importante que está no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículos 20 e 21. Esse versículo foi falado por Moisés ao povo de Israel. Quando eles ainda estavam no deserto, Moisés estava lembrando o povo sobre quem é Deus e o que Deus esperava de cada um deles. A palavra diz assim: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás,
e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Vamos entender com calma o que Deus quer nos ensinar por meio dessas palavras. Quando Moisés diz, ao Senhor teu Deus temerás, ele está nos ensinando a respeitar a Deus com seriedade. Temer a Deus não quer dizer ter medo, mas sim reconhecer que Deus é santo, poderoso e está acima de tudo. É ter respeito por Deus em tudo. Na forma de falar, de viver, de tratar os outros, a Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quando respeitamos a Deus de verdade, começamos a entender como devemos viver. Depois, o texto diz, a Ele servirás. Isso significa que devemos dedicar a nossa vida a Deus. Servir a Deus é viver para agradá-lo, é ajudar os outros, é orar, fazer o bem, ensinar o seu próximo o caminho certo e fazer tudo com amor e com honestidade. Não vivemos só para nós mesmos. Vivemos para fazer a vontade de Deus. Jesus também nos ensinou isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ou servimos a Deus ou ao mundo. E como servos, devemos seguir a Deus com amor, sabedoria e sinceridade. Moisés continua dizendo, a Ele te chegarás. Ou seja, se aproxime de Deus. Deus quer estar perto de nós. Deus quer sinceridade, arrependimento. Isso acontece quando oramos com sinceridade e fé. Quando lemos a Bíblia, quando cantamos louvores e quando falamos com Deus com o coração aberto. A Bíblia nos garante em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus nunca rejeita um coração que o busca com verdade. Depois o versículo diz, pelo seu nome jurarás. No tempo de Moisés, isso queria dizer que a pessoa prometia algo importante diante de Deus. Era um compromisso sério. Hoje, podemos entender que devemos ser pessoas de palavra, que falam com verdade e vivem com honestidade. Quem conhece a Deus deve ser confiável, sem mentiras, sem falsidade. Jesus disse que o nosso sim deve ser sim, e o não, não. E então Moisés conclui com algo muito bonito. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Aqui, Moisés está lembrando o povo que Deus foi quem fez os milagres, abriu o mar, mandou o maná do céu, tirou água da rocha. Eles viram tudo isso com seus próprios olhos. E hoje, nós também podemos lembrar quantas coisas Deus já fez em nossa vida. Livramentos, curas, respostas de oração, salvação da nossa alma. Deus é quem sustenta, cuida e abençoa cada detalhe da nossa vida. Louvamos a Deus não só com cânticos, mas com a vida, com gratidão, com fidelidade, com obediência. Ele é o nosso Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. E Ele continua fazendo coisas maravilhosas para aqueles que o amam. Por isso, guarde essa mensagem. Tema a Deus com respeito, sirva-o com amor, siga os passos de Jesus com fé, viva com verdade e louve-o com gratidão. Bom, o vídeo de hoje é isso. Não esqueça de compartilhar para mais pessoas. E não esqueça também de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Fiquem com Deus e tchau! Você já se sentiu injustiçado? Já passou por momentos em que parecia que tudo estava dando errado, mesmo quando você estava fazendo o certo? Hoje, vamos ver como a fé de José, mesmo em meio à tentação e à prisão, foi o que abriu caminho para o plano de Deus se cumprir. A história de José do Egito, especialmente o momento vivido na casa de Potifar, é uma das provas mais claras de que, mesmo em meio à injustiça, à tentação e ao sofrimento, Deus continua presente, guiando cada detalhe da nossa história. José era apenas um jovem quando foi traído por seus próprios irmãos e vendido como escravo. Do ponto de vista humano, tudo parecia perdido. Ele foi arrancado de sua família, da sua terra, dos seus sonhos. Mas do ponto de vista de Deus, aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Quando José chega ao Egito, ele é comprado como um escravo. Ele poderia ter se entregado ao desânimo
à revolta, ao pecado, mas escolheu ser fiel. Mesmo como escravo, José servia com excelência e com o coração voltado a Deus. E a palavra diz que o Senhor era com ele, e por isso tudo o que ele fazia prosperava. Isso nos ensina que a presença de Deus na nossa vida não depende de onde estamos, mas sim da fé que carregamos dentro de nós. Mesmo em terra estranha, mesmo enfrentando dor e injustiça, José manteve sua fé viva. Ele escolheu continuar crendo, escolheu andar com Deus mesmo quando tudo parecia estar contra ele. E então veio a provação. A esposa de Potifar começa a ter desejos por José, dia após dia. Ele estava sozinho, era jovem, mas ele não se vendeu ao prazer. Ele não negociou sua fé. José respondeu: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Gênesis 39, 9. Veja, ele não pensou apenas em si ou em seu senhor terreno, mas em Deus. Isso revela um coração profundamente comprometido com Deus. Quando ninguém estava olhando, José sabia que Deus estava. Por não ceder, ele foi injustamente acusado e jogado na prisão. E aqui está uma das maiores lições de fé. Às vezes, fazer o certo não nos livra da dor, mas nos mantém no centro da vontade de Deus. José vai para a prisão como um homem inocente e ainda assim continua firme. Ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a fé. Na prisão, ele volta a se destacar. E mais uma vez a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Ou seja, a presença de Deus não o deixou nem no palácio, nem no cárcere. E foi ali, na prisão, que Deus começou a revelar os próximos passos de seu plano, por meio dos sonhos do copeiro e do padeiro. O que parecia ser o fim, era apenas a sala de espera para o propósito. Deus não havia se esquecido de José. Na verdade, Deus estava preparando algo para José. Essa história nos ensina que sempre devemos ter fé em Deus, mesmo quando estamos em dificuldades, mesmo em meio às tentações. Sempre tenha fé em Deus, não importa o que seja. Tenha fé, Deus sempre estará com você em todos os momentos. Os planos de Deus nunca falham, mesmo quando somos injustiçados, caluniados ou esquecidos. José manteve sua fé quando tudo desmoronava ao seu redor, e porque ele confiou, Deus o ajudou. Assim também é conosco. Em cada tentação, em cada injustiça, se permanecermos fiéis, o Senhor permanecerá conosco. E no tempo certo, Deus nos tirará dos momentos ruins e nos colocará no lugar da promessa. O vídeo de hoje é esse. Não esqueça de compartilhar para mais pessoas e não esqueça também de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Fiquem todos com Deus e tchau. Você já parou para pensar em Deuteronômio 8:3? Talvez você até já tenha lido esse versículo alguma vez ou já ouviu alguém citar, mas já parou para refletir profundamente sobre o que a palavra de Deus está dizendo ali? Olha só o que está escrito. Deuteronômio 8:3 diz assim: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Agora pense comigo, do que você tem se alimentado? Há pessoas que se preocupam com o pão natural, o alimento físico. E pior ainda, há pessoas que se alimentam do pecado. Alimentam a luxúria, a mentira, o orgulho, o ego, o rancor. Alimentam o seu próprio pecado todos os dias, em silêncio. Fingem arrependimento, mas continuam dando de comer à velha natureza do pecado. E então, quando a tentação bate, caem, de novo e de novo. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão alimentando o seu pecado. Tem gente que diz, foi mais forte do que eu. Mas antes de cair, já estava alimentando aquilo por dias, semanas, talvez meses. Quando a tentação vem, ela só colhe o que já vinha nutrindo. Jesus, quando foi levado ao deserto, teve fome, e o diabo veio com uma tentação: transforma essa pedra em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Veja a diferença. Israel estava no deserto em busca da terra prometida. Eles recalaram, murmuravam, caiu em idolatria. Jesus estava no deserto 40 dias sem comer e sem beber, foi tentado, mas venceu o pecado. Você percebe? O deserto é o mesmo. O que muda é de onde você tira o seu alimento. E aí vem a pergunta central. Você tem se alimentado de quê? Da palavra de Deus ou do pecado? Se você alimenta sua carne, ela vai dominar sua mente. Se você alimenta sua alma com a palavra de Deus, vai ter forças para resistir no dia da tentação. E sim, a tentação pode ser forte, mas se você estiver cheio da palavra de Deus, ela será a sua espada, seu escudo e seu principal alimento. Devemos perguntar a nós mesmos o que eu tenho alimentado. Você está fortalecendo o espírito ou engordando o pecado? Está se enchendo da palavra ou se enchendo de desculpas? Se o inimigo vier com tentações, lembre-se de Jesus. Jesus venceu no deserto porque estava cheio da palavra. E você também pode vencer. Por isso, se alimente da palavra de Deus todos os dias. Lembre de, como está escrito em Salmos 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não basta só ouvir a palavra. É preciso escondê-la no coração. Guardar, orar, se alimentar dela todos os dias. Só assim você vai resistir quando a tentação vier. Só assim o pecado vai perder a força. Só assim o deserto se torna lugar de vitória. O vídeo de hoje é isso, espero que gostem. Não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e tchau.